Os ovos são produtos de fácil acesso para a população devido ao seu baixo custo, sendo um ingrediente de alta importância na culinária brasileira e muito útil na indústria de transformação. Segundo informações propostas pelo jornal Correio Brasiliense, o Brasil ocupa a posição de sétimo maior produtor de ovos do mundo. Embora seja um grande produtor, seu consumo ainda é muito pequeno quando comparado aos outros países, já que no Brasil o consumo de ovos gira em torno de 190 unidades por pessoa a cada ano, enquanto no México, por exemplo, esse consumo chega a atingir 374 unidades. Além disso, de acordo com dados publicados pela Associação Brasileira de Proteína Animal, entre 2010 a 2016, 99,57% dos ovos produzidos se destinam ao mercado interno do país. Em relação aos 0,43% que se destinam à exportação, 16% são exportados na forma industrializada e 84% in natura. Os ovos industrializados vão, em sua maioria, para países como os Emirados Árabes Unidos e Japão. Já o ovo in natura, em maior parte, é destinado também a esses países, incluindo a República Democrática do Congo, Bolívia e Hong Kong. Do ponto de vista alimentício, o ovo é um alimento de origem animal, podendo ser de diversas espécies, incluindo aves, répteis, anfíbios e peixes. São consumidos pelos humanos ao longo de milhares de anos. Os ovos consistem basicamente de casca, da clara e da gema. Entretanto, as procuras mais comuns são pelos ovos de galinha, seguidos de codorna. Além disso, também há interesse, em menor quantidade, pelos de pata, ovos de peixes como caviar e os presentes na culinária oriental. Os ovos de galinha têm grande concentração de gorduras boas e proteína de alto valor biológico, bem como muitas vitaminas e componentes antioxidantes. O ovo possui vários benefícios. Entre eles, pode-se citar a presença de carotenoides, que ajudam na prevenção de doenças dos olhos, como a catarata. Na gema pode-se encontrar uma substância chamada colina, que turbina o cérebro e preserva a memória. Além disso, na gema também pode ser encontrada a lecitina, que é uma substância que vai dificultar a absorção de colesterol no intestino. Podemos, então, acabar com esse mito de que o consumo de ovo leva necessariamente ao aumento de colesterol. Pois, além de no ovo ter essa substância que dificulta essa absorção, em uma unidade de ovo, a gente tem mais ou menos 200 mg de colesterol, enquanto nossa recomendação diária é de 300 mg. Além disso, na clara, pode-se encontrar uma substância chamada albumina, que auxilia na formação de músculos e nos dá a sensação de saciedade. É sempre bom lembrar que a qualidade do ovo e a composição dele vai depender muito de fatores como a raça da galinha, as técnicas de manejo, a alimentação e a criação dela. Existem muitas dúvidas em relação ao tipo e à cor dos ovos. Entre os mais comuns há os ovos caipiras de granja e orgânicos. Os ovos caipiras vêm de aves que comem apenas alimentos de origem vegetal. Assim, não têm resíduos químicos em sua composição e possuem maior teor vitamínico. Os orgânicos também têm essas características, apenas diferem em relação à alimentação das galinhas, que consomem apenas alimentos sem agrotóxicos. Já os ovos de granja, convencional, as galinhas se alimentam de ração e ficam em um ambiente controlado. Um cuidado que o consumidor deve tomar é não avaliar a qualidade do ovo pela coloração de sua casca e gema, que não refletem o seu valor nutricional. A cor da casca depende da raça da galinha, já a gema depende de sua alimentação. No mercado, ao comprar ovos, deve-se verificar se a embalagem contém data de validade, selo de inspeção oficial e dados do produtor, como nome e CNPJ. Nunca comprar ovos com a casca suja, quebrada ou trincada. Recentemente, em Pernambuco, foi publicada pela Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária a Portaria número 24, de 17 de maio de 2017, que determina a obrigatoriedade do Sistema de Identificação Individual de ovos produzidos e comercializados no Estado. A medida só terá vigor a partir do dia 19 de outubro de 2019. Em casa, o consumidor não deve colocar os ovos na porta da geladeira, já que ali há uma variação de temperatura que influencia na conservação do produto.
Assim, deve-se retirar os ovos da embalagem original e guardar em recipiente limpo e fechado no fundo das prateleiras da geladeira, para evitar qualquer tipo de contaminação. Além disso, não se deve congelar os ovos, pois há um risco de rachadura na casca e possível contaminação. O tempo de validade para o armazenamento fora da geladeira é de até 30 dias. Dentro dela, esse prazo vai até 60 dias. A lavagem dos ovos deve ser feita apenas antes do consumo, porque ele possui uma película que o protege durante o armazenamento. Para lavar, é necessário ter auxílio de uma esponjinha à parte e usar água corrente. A quebra dos ovos deve ser feita em um recipiente separado antes de utilizá-lo em uma preparação culinária, para verificar se não está estragado. Isso deve ser feito em um ambiente limpo e com as mãos lavadas. As cascas devem ser descartadas imediatamente no lixo. A falta de higienização no preparo dos ovos aumenta os riscos de contaminação da salmonela, que tem maior incidência de surtos em residências, segundo o estudo da Anvisa. A salmonela é uma doença causada por uma bactéria, que pode ser encontrada em carnes, vegetais e principalmente ovos. Os principais sintomas da doença são dor abdominal, vômitos, diarreia e costumam surgir de 12 a 36 horas depois da ingestão de comidas contaminadas. Por isso, é importante cozinhar os ovos por pelo menos 7 minutos, para que em temperatura elevada as bactérias morram. Para variar a qualidade do ovo, pode ser feito alguns testes caseiros, como o ovo na água. Para isso, o ovo é colocado num recipiente com água. Caso o ovo afundar, significa que ele está fresco. Caso ele boie, significa que está velho. Isso se dá pelo fato dele aumentar o tamanho da sua câmara de ar interna. Outra maneira de identificar se o ovo está fresco é realizar o teste da consistência. Para isso, basta balançar o ovo ao lado do ovinho. Se for um ovo velho, sua consistência será mais líquida e fará um som discreto de líquido balançando. Nesse caso, há possibilidade dele estar podre. Só é possível ter certeza quando o abrir. Para realizar o teste da luz, basta segurar a fonte de luz até a extremidade grande do ovo, incliná-lo e virá-lo rapidamente da esquerda para a direita. Dessa forma, é possível ver se as bolhas de ar do ovo são pequenas ou grandes. Se o ovo estiver bem fresco, as bolhas de ar serão bem pequenas, e à medida que o ovo envelhece, as bolhas de ar ficarão maiores. Além disso, há o teste do ovo no prato, no qual, se o ovo estiver fresco, a gema ficará redonda e flutuará sobre a clara firme. E se for velho, a gema ficará plana e a clara se espalhará sobre o prato. Embora o ovo necessite de vários cuidados em relação à deterioração e à higiene, esse alimento exerce uma função socioeconômica muito importante na sociedade. Isso é evidenciado por seu consumo universal, atingindo pessoas de classe baixa, média e alta, unindo assim a sociedade como um todo.